Aqui a pergunta é meditação. Meditação, o que é? Nós não podemos ter uma aproximação direta de uma resposta para isso sem antes investigarmos o que é a mente e como ela funciona. Se colocarmos aqui uma definição em uma frase ou duas, estaremos faltando com a verdade. Uma vez que meditação é algo que está além daquilo que pode ser colocado em palavras. E mesmo uma mera aproximação de palavras aqui intelectual se mostram insuficientes para, mesmo intelectualmente, representar tudo o que a meditação significa, o que de fato ela representa. Então vamos com calma olhar aqui para aquilo que não é a meditação, que é a condição em que nós, na vida, nos encontramos. Nós nos encontramos na vida, assim é para a maioria das pessoas, em um estado de não meditação, de não ciência desta verdade. Assim, aquilo que nós conhecemos por consciência, por exemplo, em nós, é parte fundamental desta ausência da verdadeira ciência da meditação. Uma vez que a meditação é a ciência da verdade. Então, repare, o que foi dito nessa frase? Absolutamente nada. Agora, podemos investigar aqui com você o que não é a meditação. Por exemplo, a consciência presente, que nós chamamos de consciência, é exatamente a ausência desse natural estado de ciência da verdade, que é a meditação. Como é que nós funcionamos? Veja, como a mente funciona. É assim que temos que nos aproximar aqui da questão da meditação. Como a mente funciona, ela funciona como esta consciência em nós se expressa, está presente. Consciência em você é a ciência do pensamento. Quando você se torna ciente dele, quando há esta ciência do pensamento, nesse momento temos a presença desta consciência. É isso que nós entendemos por consciência. Para nós, consciência é ciência de algo, de alguém, de alguma coisa, ou de um pensamento, emoção, sensação, sentimento. É quando estamos conscientes. Observe que o que nós chamamos de consciência é a limitação do pensamento. Sempre a limitação do pensamento é o que nós chamamos de consciência. O reconhecimento do pensamento é um movimento limitado, porque lida com memórias, com lembranças. Repare, do que é que você tem consciência? De algo do qual você se recorda. E o que é basicamente esta consciência? Esta consciência é como a mente funciona. E como a mente funciona? A mente funciona com pensamentos. Tudo que você tem, psicologicamente, é o pensamento. Esse pensamento é como a mente está funcionando. Aí. Isso não é outra coisa a não ser essa consciência. Então, esse contexto
que é o contexto da mente que inclui o funcionamento dela, o pensamento presente. E essa consciência é a condição em que nós, como seres humanos, nos encontramos dentro de uma alienação da realidade, da vida. Estamos nos vendo como uma pessoa presente. Não existe tal coisa como uma pessoa presente. É o pensamento que tem dado a cada um de nós a ideia, a imaginação de uma pessoa na vida. O que temos na realidade é a vida como ela acontece. E como ela acontece, não existe tal coisa como essa consciência. Essa consciência acontece em cada um de nós como um movimento de pensamentos, que é um movimento de memória. Agora reparem aonde se encontra aqui toda a nossa dificuldade. Nós estamos lidando com a vida a partir desta consciência. Mas esta consciência, ela é parte do movimento da memória. Ela é parte do movimento do pensamento. Não tem nada a ver com a vida como ela acontece. Tem a ver, sim, com os registros que nós trazemos, que nós temos de pensamento. Assim, esse nosso contato com a vida é um contato equivocado, porque é o contato do pensamento, que é o passado, que é a memória. A vida é algo que está aqui e agora acontecendo. Algo novo. Algo que nunca aconteceu. Algo que jamais vai voltar a acontecer. Da forma como acontece nesse instante. Isso é a vida acontecendo. E, no entanto, nós trazemos o pensamento para um encontro com a vida. O pensamento é um elemento que vem do passado. Isso não casa. Isso não se ajusta. Estamos diante de uma irregularidade, de uma infração. Estamos diante de um problema. Que coisa interessante estamos vendo aqui. Não é a vida o problema. O pensamento é o problema. E o pensamento é como nós funcionamos. E estamos funcionando nesta consciência. Esse é o nosso movimento. Esta condição de funcionamento em nós é completamente atrapalhada. Isso porque a visão que você tem, repare, que você tem do outro, por exemplo, é uma visão que se assenta na memória que você tem dele ou dela. E a memória é o passado, e a memória é o pensamento. Mas o outro é a vida. Está dentro do contexto da totalidade da vida. O outro é sempre novo, como a vida é nova. Você, ao se encontrar com a esposa, você, ao se encontrar com o marido pela manhã, você acorda ao lado dele. Então você tem certeza que você o conhece. Ao ter esse encontro com ele, está se encontrando com quem você conhece. Na verdade, esse encontro, a nível do pensamento, é impossível. Porque você o vê a partir da memória, a partir da lembrança, a partir do passado. Então, o que você tem dele ou dela
é um pensamento. Você está se deparando com a vida quando se depara com o outro, com os acontecimentos, com os eventos, com tudo que surge à sua volta. Isso é a vida. Mas você olha para a vida a partir do pensamento. Quando você vem e pergunta o que é a consciência, repare, a consciência é exatamente isso. É só um movimento interno de pensamento, de memória. Algumas memórias são mais recentes, outras memórias são mais antigas. Assim, nós temos dividido esta consciência em consciente e inconsciente. No entanto, estamos falando de um único movimento, que é o movimento da mente, que é o movimento do eu, que é como a mente funciona. Esta condição especial de existência é aquilo que aqui nós temos chamado de existência egóica, de mente egóica, de mente condicionada, de consciência condicionada. Essa condição de existência no ser humano é a que alimenta e dá continuidade a toda forma de sofrimento, a toda forma de confusão. Os problemas estão presentes em razão da presença desta suposta entidade, que é o eu, o mim, a pessoa. Aqui com você, nós estamos investigando isso, colocando de uma forma clara para você que não existe tal coisa como esse eu, essa pessoa. E aquilo que você denomina de consciência não é outra coisa, apenas um conjunto de memórias, de lembranças. É a presença do passado, é a presença da recordação. Isso é o pensamento. Quando isso se movimenta, e a nossa vida é um constante movimento nisso, que é o movimento do pensamento, nós estamos diante desse tempo psicológico. Passa em você a ideia de que você precisa alcançar algo ou se livrar de algo para ser feliz, por exemplo, para se sentir livre, ou encontrar o amor, ou encontrar a paz. Isso que se passa em você é algo característico da presença do pensamento. Esse movimento é o movimento do tempo, porque o pensamento lhe fala da possibilidade de realizar isso. Amanhã, depois, em algum momento, esse amanhã, esse depois, esse algum momento é uma imaginação do pensamento. Reparem as implicações da presença do tempo que o pensamento estabelece como sendo real para você. Esse é o tempo psicológico. Repare as implicações disso. Quando você está com medo, por exemplo, não há medo nesse instante. O medo é algo que o pensamento está estabelecendo como um estado presente em você, em razão de um futuro que o próprio pensamento está projetando como sendo real para você. Então, essa contração no medo
essa dor presente aí, criada pelo medo, é algo que o pensamento está estabelecendo como sendo real. É o mesmo para a ansiedade, em suas diversas formas, que são formas de medo. É o medo para a depressão, para a angústia, para as preocupações. Assim, o que o pensamento está produzindo e mantendo sua continuidade, sustentando em razão da presença desse mim, desse elemento que é o pensador. Então, esse mim, esse eu, esse pensador, ele é sustentado, ele é alimentado pelo pensamento. É esse pensador o elemento da dor, do medo. Podemos romper com o medo? A resposta para isso é sim, podemos romper com o passado. E romper com o passado é romper com o pensamento. Isso rompe com esta consciência egóica. Rompe com esse experimentador. Rompe com esse elemento que vem do passado. A não ser que isso seja descartado e que isso desapareça, nós não temos como, de fato, nos aproximarmos da verdade sobre a meditação. Porque essa foi a pergunta. O que é meditação? Para muitas pessoas, a meditação é uma técnica, é uma prática, é um exercício místico, espiritual ou de autoajuda, algo para tranquilizar, para acalmar ou para realizar desejos, objetivos. Se utiliza até para encontrar Deus. Reparem, encontrar Deus. A não ser que você elimine por completo esta psicológica condição, que é a condição desta ego-identidade, que é esta consciência do eu, que consiste nesse caótico movimento do pensamento, colocando esse eu, esse pensador, esse experimentador, como sendo alguém no tempo, naturalmente com problemas, e querendo resolver os problemas a partir de propósitos, objetivos, ideais. A não ser que isso desapareça por completo. Todas essas técnicas, também chamada de meditação, ficarão a serviço desta consciência egóica, desta consciência do eu. Essa não é a verdade sobre a meditação. A meditação consiste no fim do eu. A meditação consiste na investigação da natureza do eu. Então, não podemos colocar em palavras o que é a meditação, mas podemos descartar aquilo que a meditação não é. E, de fato, a meditação não é esta psicológica condição em que nós nos encontramos, e muito menos qualquer recurso ou uma ferramenta para temporariamente afastarmos de nós esta interna condição caótica, confusa, de sofrimento. É necessário nos aproximarmos desta psicológica condição. Assim, o que nos dá uma base real para a compreensão
o que representa uma vivência direta do que é esse estado que é meditação. Isso requer um olhar para aquilo que se passa conosco nesse instante. Assim, quando nos aproximamos de nós mesmos, quando aprendemos a olhar aquilo que se passa conosco, é esse estudo de nós mesmos, é esse aprender sobre nós mesmos, é essa compreensão daquilo que se passa dentro de cada um de nós, de como a mente funciona, de como esta consciência, que é a consciência do eu, tem se estabelecido pelo pensamento em nós. Olhar isso, ficar ciente disso, tomar ciência disso, é a presença do autoconhecimento. É a presença do autoconhecimento que lhe dá a clara visão de como a mente funciona. Uma aproximação de como a mente funciona, que é autoconhecimento, é quando a mente silencia para se tornar ciente de suas reações. Vejam a importância da mente quieta, em silêncio, nesse estado de passividade, de quietude, de serenidade. Quando duas pessoas estão conversando, repare, e uma interrompe a outra, elas não se escutam. Uma começa a falar e a outra começa a falar também, elas não se entendem. Uma precisa estar quieta e internamente em silêncio para poder escutar a outra. Ou então elas não se entendem. Assim, um contato com o movimento do pensamento em você, que é esse movimento da consciência, que é como a mente funciona, requer que você descubra o que é escutar o próprio movimento da mente. E o instrumento que temos aqui, veja, é a mente. A não ser que a mente se aquiete e se torne ciente do seu próprio movimento, não há espaço para esta presença de inteligência, de divina e real consciência. Para essa atenção, para esse observar, escutar, perceber. Assim, a forma real da aproximação do autoconhecimento é estar diante da experiência, sem interferir, sem se envolver. Assim como quando duas pessoas conversam, uma escuta e depois a outra fala, ou então elas não se entendem, isso requer o cérebro quieto, requer o cérebro silencioso, requer o cérebro nesta ação passiva de quietude. Então, a base para a meditação consiste em observar o movimento do pensamento. Se um pensamento está presente, ele é observado. Se um sentimento surge, ele é observado. O que quer que esteja ocorrendo dentro de você, enquanto você dirige o seu carro, enquanto você conversa com alguém, nesse instante, você está atento a essas reações internas, aquilo que se passa dentro de você.
Isso requer um cérebro quieto, uma mente silenciosa. Então, nós temos aqui a presença do autoconhecimento. E com o autoconhecimento floresce esse novo estado, que é o estado da meditação. Não é uma técnica, não é uma prática, não é algo que você realiza em alguns momentos do dia. É nesse instante. O momento é esse, é momento a momento. Ficar cônscio de si mesmo, ciente de suas reações. É trazer para esse momento esta quietude, este silêncio, esta ação passiva do olhar, sem se envolver, sem interferir. Então, nesse momento, surge algo novo que põe fim a esta continuidade da consciência, que é a consciência do eu. Isso elimina o tempo. Elimina essa intenção de alcançar, de obter ou de se livrar de alguma coisa. Isso elimina o eu, o ego, o pensador, o experimentador. Nós estamos diante de algo novo quando temos a base, que é esse olhar sem escolha. Apenas olhar. Você não condena, não rejeita, não luta contra. Você também não se identifica com aquilo que surge dentro de você. Você apenas observa. Você apenas olha. Mas é um olhar que, quando não há essa interferência, não tem você nesse olhar. É o olhar sem o eu. É o puro observar. Então, um espaço novo se abre. E nesse espaço novo se revela algo além desta consciência que nós conhecemos. É isso que aqui temos chamado de despertar da consciência. Veja, o despertar da consciência é o florescer de uma nova consciência. Não se trata desta velha consciência do eu, desta velha mente egóica, deste velho condicionamento. Algo novo surge, algo que está presente e que nós não nos damos conta disso, em razão desta confusão que tem sido esse funcionamento do pensamento em cada um de nós, criando todos esses estados conflituosos de desordem, sofrimento e problemas. Assim, descartar o sentido do eu, o sentido do ego, o sentido desta velha consciência, requer a presença desta atenção, desta ação passiva, desse olhar sem escolha, desse perceber sem o percebedor. Então, qual é a verdade sobre a meditação? A presença da meditação é a ausência do eu, é a ausência do meditador, é a ausência do experimentador, é a vida como ela acontece, sem alguém presente. Percebam a beleza disso. Esse estado é algo possível nesta vida. Um estado livre de sofrimento, livre de estresse, de ansiedade, de angústia, de medo, de preocupações. Isso significa uma vida livre do passado, o que representa viver esse instante, momento a momento. Sem essa continuidade,
que é a continuidade do pensamento. Nós não precisamos do pensamento para lidar com a vida como ela acontece. Apenas em uma área muito específica, o pensamento surge em alguns momentos e se faz necessário. Mas psicologicamente, nessa relação com o outro, com os acontecimentos, com a vida como ela acontece, tudo que se faz necessário nesse instante é a presença dessa inteligência, desta ciência de ser, que é esta real consciência, que é esta divina consciência. Esta é a presença da meditação, algo que está presente nesse instante, momento a momento. É o que estamos propondo aqui para você, dentro desses encontros. Nós temos encontros online nos finais de semana, onde estamos sábado e domingo aprofundando isso, através de perguntas e respostas. Você tem aqui na descrição do vídeo nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Fora esses encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal. Coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Nós não estamos lidando com a vida real, estamos lidando com um modelo de psicológica identidade que está constantemente em movimento entre esse passado, presente e futuro. E esse movimento é o movimento do tempo psicológico.